No nosso vídeo de hoje, vamos demonstrar aqui como você pode fazer o User Authentication com o Remote Server, especificamente com o servidor de LDAP. E para que a gente precisa disso dentro do nosso ambiente de rede? Bom, primeiro, quando você tem uma equipe que faz acesso administrativo no seu Firewall para prestar um suporte para você, as boas práticas determinam que você tenha um usuário para cada pessoa que vai fazer esse acesso e te prestar esse suporte. Se você tiver um equipamento na sua rede, tudo bem, você pode fazer essa configuração normalmente nesse equipamento dessas pessoas que vão ter esse acesso privilegiado. Entretanto, a partir do momento que a sua rede começa a crescer, onde você tem, por exemplo, 10 firewalls no seu ambiente, você tem que configurar manualmente essas configurações de usuário em todos esses firewalls, seria um trabalho bastante árduo. Até mesmo se um colaborador sair da sua empresa, o ideal é que você remova o usuário dele dos seus equipamentos. Então isso traz também um trabalho adicional para a nossa rede. E a ideia do nosso laboratório aqui é demonstrar como você pode fazer isso de forma centralizada. Ao invés de você configurar os usuários localmente nos seus equipamentos firewalls, você centraliza esses usuários em um servidor terceiro, como por exemplo um servidor de LDAP. A Fortinet permite que você configure nos firewalls FortiGate diversos tipos de autenticação, como um servidor de LDAP, que a gente vai mostrar aqui hoje, um servidor Radius, ou mesmo até um servidor TACACS e até mesmo um e-mail. Entretanto, para demonstrar nessa aula de hoje o que é mais comum a gente ver nas redes é normalmente o servidor Radius ou um servidor de LDAP. E trazer isso aqui para você hoje pode te ajudar também a facilitar a manutenção e o gerenciamento dos usuários no seu firewall. Então, se você gostou desse assunto, fica comigo até o final, que o vídeo de hoje está muito da hora. A configuração de User Authentication com Remote Server de LDAP, ela é relativamente muito simples. Ela basicamente envolve 3 passos fundamentais aqui que a gente precisa fazer de configuração no nosso firewall para tornar isso possível. Que é o quê? O primeiro passo, é claro, a integração com o servidor de LDAP. Essa integração com o servidor de LDAP eu já fiz aqui nessa aula que eu vou deixar aqui no card para você. Então, se você não sabe fazer esse tipo de configuração, dá uma olhadinha lá e volta aqui para você entender o processo. Apenas para a gente mostrar isso, eu já tenho uma relação de confiança entre o meu firewall e o nosso servidor aqui de AD configurada e operacional, onde você pode ver que eu já tenho a comunicação no LDAP seguro. E agora a gente tem que fazer as outras etapas de configuração. Quais são essas etapas? A primeira etapa, é claro, fazer a configuração de User Group. Esse User Group a gente vai definir a hierarquia de acesso do nosso equipamento. Você, por exemplo, pode ter vários usuários que vão fazer acesso ao seu FortiGate. Alguns desses usuários vão ter permissões de acessos administrativos e outros usuários vão ter apenas permissões de acesso de leitura. É como se você estivesse estruturando a equipe que vai fazer essa administração do seu firewall. Como, por exemplo, você tem vários tiers, o N1, o N2, o N3. Normalmente o N1 vai ter apenas acesso de leitura, já o N2 e o N3 vão ter acessos de configuração e leitura, é claro, também no seu equipamento. Então você vai conseguir segmentar isso aqui através dessas demonstrações que a gente vai fazer. Então o segundo passo é a gente fazer a configuração do User Group e o terceiro passo é fazer as configurações dos usuários que vão fazer requisições no nosso firewall FortiGate. E que usuários são esses? A primeira coisa que a gente tem que ter é que a gente vai precisar de 2 usuários. Por que 2 usuários? Um usuário a gente vai utilizar para autenticação de acesso de leitura e outros usuários a gente vai fazer acessos administrativos. Antes da gente mostrar aqui no FortiGate, eu quero mostrar como que está lá no nosso servidor de LDAP. No nosso servidor de LDAP, que tem o IP 198.168.151, eu criei vários grupos e níveis de acessos a ele. Eu tenho aqui dentro de TEC, em NOC, eu criei vários níveis de acesso. Um NOC Tier 1, um NOC Tier 2 e um NOC Tier 3 e criei 3 usuários, o Dimitri, o Reginaldo e o Robson. O Dimitri vai ter acesso apenas ao Tier 1, o Reginaldo vai ter apenas acesso
ao Tier 2 e o Robson apenas acesso ao Tier 3. Então o Robson vai ser o nosso N3, o Reginaldo o N2 e o Dimitri o N1. Além disso, eu criei um grupo aqui chamado Fire, onde dentro desse grupo Fire eu tenho 3 users associados. O FortiGate LDAP, que é o usuário que eu criei para estabelecer a relação de confiança entre o LDAP e o meu Fire. E eu vou ter aqui o suporte NGFW Tier 1 e o suporte NGFW Tier 2 e Tier 3. E para que vão servir esses usuários? Para a gente poder segmentar o nível de acesso. Então, a partir desses dois usuários, um usuário eu vou pedir apenas acesso de leitura e esse outro usuário eu vou permitir acesso ao Tier 2 e ao Tier 3, acesso de escrita. Então, agora a gente pode voltar no nosso firewall aqui e fazer essa configuração. O primeiro passo a gente já deu, que é a integração de LDAP. O segundo passo aqui é definição de user groups. Para essa definição de user groups estar completa, eu posso definir aqui os níveis de acesso ou deixar do jeito que está. Então eu posso vir admin profiles, eu vou criar aqui um nível de acesso. Se você não quiser, não precisa, você pode usar os padrões do FortiGate. Então eu estou criando uma etapa adicional aqui, mas fica tranquilo. Então eu vou botar aqui admin profile, vou botar Tier 1 e o Tier 1 vai ter apenas acesso de leitura. Vou criar um outro admin profile aqui, ó, admin profile Tier 2 underline Tier 3 e o Tier 2 e o Tier 3 vai ter acesso de escrita e leitura. Legal, agora que eu já tenho meus admins profiles, eu posso voltar aqui para o meu user group. Dentro do user group, eu vou criar um novo grupo de usuários. O novo user group, então, vai se chamar Group User Group, Tier 1, onde eu vou puxar aqui, ó, Remote Groups. Então, eu puxo aqui, ó, já da minha integração do LDAP. E dentro da integração do LDAP no Tier 1, eu vou buscar aqui, dentro de User Domain, Sector, Stack, NOC, e eu vou puxar apenas, ó, o NOC Tier 1. Então, para esse user group, todos os usuários que estiverem associados ao NOC Tier 1 vão ter acesso a esse tipo de grupo ou as permissões desse tipo de grupo. Então, eu vou dar um OK aqui, legal, fechado. Vou criar um novo user group, então user group, Tier 2 e Tier 3. Você pode ver que o type dele é firewall aqui. E o remote group, novamente, eu vou puxar da árvore do LDAP. Só que ao invés de eu puxar da árvore do LDAP do Tier 1, eu vou puxar aqui, ó, do Tier 2 e do Tier 3. Então todos os usuários que tiverem Tier 2 e Tier 3 vão ser associados a esse user group aqui. Então a relação de confiança com o meu servidor de LDAP já está ok, e por causa disso eu consigo puxar as árvores do meu user group, e agora resta a gente criar 2 usuários administrativos. E por que esses 2 usuários administrativos? Porque toda vez que o cara do suporte vir acessar o seu firewall, ele vai acessar o seu firewall com o usuário dele. Ele vai digitar o usuário dele lá. Porém, o FortiGate vai usar esse usuário que a gente vai configurar aqui para puxar as informações lá do LDAP. Então essa é a camanguinha das configurações que a gente está demonstrando aqui. Você configura 2 usuários para o seu firewall, um para o Tier 1 e um para o Tier 2 e 3, onde esses 2 usuários vão ser usados pelos seus administradores para poder fazer acesso ao equipamento firewall. Algumas ressalvas que a gente tem que fazer, principalmente se 2 usuários acessarem o seu firewall ao mesmo tempo e fizerem configurações ao mesmo tempo. Isso pode gerar alguns problemas, então é bom ter sempre cuidado com isso. Existem outros tipos de autenticações mais sofisticados, como SAML, que resolvem esse tipo de problema. Entretanto, a gente vai subir aqui um administrator. E qual administrator que é esse? Se a gente voltar lá no nosso servidor de LDAP, o administrator aqui vai ser suporte NGFW Tier 1 e suporte NGFW Tier 2. Então, meu firewall vai usar esses 2 usuários aqui para ter acesso a outras árvores do Dimitri, Reginaldo e etc. Vamos voltar no nosso firewall. A gente vem aqui em username. Username a gente tem que botar o mesmo usuário lá, suporte NGFW Tier 1. Agora a gente marca aqui Match all user in remote server group para ele pegar todas as informações do grupo que a gente vai associar aqui. Qual que é o admin profile dele? O admin profile é Tier 1 também.
E qual que é o Remote User Group? O Remote User Group é o Group Tier 1. Então meu Fire FortiGate vai usar esse usuário para ter acesso a esses Remote User Groups. E agora eu vou fazer a mesma coisa por Tier 2 e Tier 3. Então Administrator, Suporte, NGFW Tier 2, Tier 3, Match All User, Admin Tier 2, Tier 3 e Remote User Tier 2 e Tier 3. Dei OK aqui e está finalizado as nossas configurações. Basta então agora a gente fazer os testes de verificação. Vamos voltar lá no nosso servidor de LDAP e vamos fazer o primeiro teste aqui. Ó. No nosso servidor de LDAP, se a gente vir em NOC, entrar em Dimitri, o Dimitri é membro do NOC Tier 1. Então no momento que eu acessar o meu FortiGate com o usuário Dimitri, quer dizer que ele apenas vai ter acesso de leitura. Vamos testar isso? No meu Fire, então, eu vou sair aqui com o meu usuário Dimitri e vou entrar, ó, Dimitri, admin, @123. E olha só que legal, eu tenho acesso ao meu Fire FortiGate, apesar de eu não ter configurado o usuário Dimitri nele, e você pode ver que ó, eu apenas tenho acesso de leitura ao meu Fire, não tenho acesso, por exemplo, de escrita. Entretanto, se eu sair aqui e acessar, por exemplo, o usuário do Robson, vamos ver, ó, o Robson ele é do NOC Tier 3, então ele vai ter acesso de escrita ao nosso equipamento. Então dentro do... volta o nosso Fire FortiGate, tenta o Robson, coloca a senha do Robson aqui, configurada a senha do Robson, olha que legal, ó. Nosso Robson já tem acesso ó, agora de escrita, então dependendo do usuário a gente conseguiu ali uma granularidade dentre as configurações e níveis de acesso que cada usuário pode ter. Ah, Matheus, mas entrou um novo cara na equipe, como é que faz? Vamos lá no nosso... Aqui no LDAP, ó, vamos criar um novo usuário, ó, user, vou chamar ele de Joaquim, então o usuário Joaquim está entrando na nossa rede aí. Vou mudar a senha dele, never expire, tal. Beleza, criei o usuário Joaquim. Vou associar ele a um grupo. Qual grupo? Vamos botar ele no grupo Tier 1 primeiro. Então, Group, Tier 1, adicionei ele no Tier 1. Vamos voltar no nosso Fire para ver. No nosso Fire, a gente sai aqui com o usuário Robson e vamos entrar com o usuário de Joaquim. Então, Joaquim... E olha só que legal, já tenho acesso ao meu Fire com o novo usuário sem precisar de fazer nenhuma alteração no nosso FortiGate. Você observa ó, que ele já está com o usuário de visualização. Vamos supor que o Joaquim foi promovido e virou N2. O que vai acontecer? A gente vem aqui no Joaquim, ó, coloca ele no grupo. Então vamos colocar Group. Vamos botar ele no Tier 2, beleza. Vamos remover o acesso ele ao Group 1, né, obviamente. Então, ó, removemos ele do 1, removido, deu um OK. Vamos voltar no nosso Fire para ver o que acontece. O usuário Joaquim desloga, e acessa novamente, e você vai observar que ele tem agora acesso de escrita ao nosso equipamento, demonstrando assim que as nossas configurações entre o nosso FortiGate e o servidor de LDAP estão funcionando perfeitamente e agora você centraliza toda a configuração de usuário no seu servidor de LDAP, que é muito mais seguro do que você fazer localmente em cada Fire. Para a gente finalizar aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!